pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do CDL Cast e hoje eu tenho dois convidados especiais, Fábio Granja e João Galdino. Eles que participaram ontem, da segunda noite do Conexão e Growth e falaram sobre um novo produto que a CNDL está lançando, que é o CDLA. Bem-vindos, meninos. Olá, Fabiola. Prazer estar mais uma vez aqui com você, ainda mais para falar de um assunto que eu considero transformador para os associados, para a classe empresarial, para o setor produtivo de Sorriso, aliás, de todo o Brasil. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom dia a todos e é um privilégio vir falar de inteligência artificial e trazer o próximo marco da nossa mudança aí. Legal. O Fábio já é conhecido da casa, Ele faz aí uma consultoria para a CDL Sorriso, é um grande parceiro nosso. E o João, conhecemos ontem, trocamos uma ideia e eu descobri que ele é um cara que tem uma experiência enorme com a inteligência artificial, Conta para nós um pouquinho dessa tua história com a IA. Legal. Bom, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial há 12 anos atrás, Foi algo que eu vi, eu fiz uma imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, aquela imersão de mochileiro, e aí eu tive o privilégio de assistir um evento de saúde, onde eu vi todos os concorrentes de tecnologia no mesmo evento. E eles subiram no palco para discutir sobre tecnologia, e isso foi muito legal, porque para mim foi transformador. Ver 3 concorrentes de grande porte, Microsoft, IBM, e mais uma, que acho que era a Apple, falando que viria uma onda de tecnologia que iria literalmente mudar o mundo. Aquilo me chamou a atenção, como engenheiro e programador, eu fui cético, eu falei, isso aqui não é todo esse impacto, Mas aí eu participei do evento todo, eu confesso que eu fiquei vendo esse evento, falei, isso aqui realmente pode trazer alguma coisa. E na hora que eu vi o estudo, o primeiro modelo matemático de IA, isso tem 12 anos e pouco, eu olhei para o contexto e falei assim, isso aqui realmente pode ter um impacto, porque a forma como a máquina estava calculando era muito diferente do tradicional. E aí a Microsoft, e óbvio, a gente tem que respeitar muito a Microsoft, porque no mundo todo, 80% dos computadores usam Windows, E a Microsoft falou que aquilo ali seria o próximo marco de mudança. E me chamou muita atenção, porque quem falou foi o braço direito do Bill Gates. E na hora que eu vi aquilo, falei, isso realmente vai ter uma mudança muito grande. E aí eu olhei para o cenário e falei, eu vou estudar, vou sentar, e já que eu estou do lado dos melhores, eu fiz aquilo que eu faço em toda palestra que eu vou, cumprimentei eles e falei, eu posso ter acesso a isso? Eu sou da área da saúde, eu posso ajudar vocês com tratamento de câncer e eu posso ajudar com vários outros prognósticos. E um dos diretores lá na época da IBM falou assim, você pode, a gente está no estudo inicial, se a gente tiver qualquer problema, acho que a gente pode conversar. E aí eu vou resumir, mas passou-se 7 meses, um desses caras me ligou, falou, João, a gente está com problema. Ligou lá dos Estados Unidos para falar, a gente está com problema aqui, não está funcionando. Eu falei, eu posso ajudar. Eu posso fazer a conexão com o dispositivo médico e te entregar isso para o modelo de analisar. E aí o diretor pegou e falou assim, você pode fazer isso? Eu falei, posso. Aí nós fizemos de graça. Aí ele perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero ter acesso a essa IA, em primeira mão. E aí eu fui uma das primeiras empresas no Brasil a ter acesso. E eu tive acesso de uma forma premium. Então eu peguei toda a caixa e comecei a trabalhar com ela. E daí foi história, aí nós colocamos no primeiro hospital de tratamento de câncer oncológico, roda até hoje, é um dos maiores modelos hoje do Brasil e já descobriu diversos tipos de prognóstico. Ou seja, a IA não é algo novo. Não. A IA, eu brinco assim, eu até faço uma alusão, a IA é uma tese de doutorado nosso, Eu gosto disso porque o brasileiro, às vezes, ele se vê como impostor, e na verdade tem muita tecnologia que nasceu aqui, Vamos falar do avião, o câmbio automático, a IA é uma tese de doutorado de aproximadamente quase 50 anos atrás, onde teorizou, um modelo matemático que pensaria similar ao humano. Na época, não conseguia se provar,
Só que a tecnologia foi evoluindo, né? E uma outra alusão que eu faço é a IA foi evoluindo tanto, que hoje ela se tornou aquilo que a gente vê, que é o generativo. Então ela consegue pensar, deliberar e responder. Fábio, o que é o CDLA? Como que foi pensado esse produto? Olha, Fabiola, eu também vou trazer uma história aqui. Eu particularmente, eu estou trabalhando com a IA no meu dia a dia, tem ali quase 4 anos, mas eu fui só entender a inteligência artificial de fato a partir do momento que eu resolvi empreender. E quando eu cheguei na minha sala, eu olhei do lado, eu falei, cadê aqueles 100 colaboradores que eu liderava e agora eu estou sozinho? Diante desse cenário, eu comecei a olhar, eu falei, eu preciso otimizar minhas entregas, eu preciso planejar melhor, eu preciso ter ali realmente uma otimização de tempo e de qualidade dentro do trabalho. E foi quando eu comecei a experimentar a IA de fato, dentro da produtividade, dentro da área profissional. Eu era como a maioria ainda é hoje, eu usava muito mais para entretenimento. E o que aconteceu? Chegou um momento, eu conheci, né, principalmente o pessoal da Federação do Rio Grande do Sul, também dentro do movimento CDLista, e eu comecei um projeto com eles lá também de educação corporativa. E em uma das nossas agendas, reuniões, eu falei, gente, o Brasil é enorme, olha a logística. Como que a gente vai levar o nosso conhecimento, sabe, de consultoria para planejamento, para gerar resultados dentro de empresas, principalmente aquelas pequenas que tanto precisa, sabe, para poder ali ter uma visão mais estratégica e mais eficaz. E a gente começou aquela discussão. E naquela agenda, naquela reunião, nós falamos, gente, vamos colocar o nosso conhecimento, a nossa experiência de varejo, de conhecer a ponta dentro de uma inteligência artificial e vamos fazer com que esse acesso chegue naquele pequeno empresário de norte a sul do país. Foi quando nós tivemos a oportunidade de convidar o Gustavo Caetano, que é o considerado Zuckerberg brasileiro, tem premiações internacionais, deve ganhar este ano novamente, né, do maior inovador aí do nosso país. E através do Gustavo tivemos ali o privilégio de conhecer o João Galdino, que é o cérebro desse projeto. Então o que nós pensamos? Se a maior parte do brasileiro, do empresário, do profissional, do time, que faz parte ali principalmente do varejo, ainda não utiliza a IA, ainda não tem uma percepção de uma gestão profissionalizada, sabe? Até porque o mercado hoje, eu sempre digo isso, o mercado hoje não perdoa quem não se organiza, quem realmente não entende dele, da evolução dele, que não consegue acompanhá-lo. E diante desse cenário, junto com o João, junto com o Gustavo, junto com o Carlos, com outros profissionais do mercado, nós criamos ali mais de 80 especialistas. Eu gosto de trazer assim para que as pessoas entendam melhor o que é a CDLA. É como se você sentasse nessa mesa com mais de 80 consultores de mercado. Eu tenho aqui um consultor de planejamento estratégico, eu tenho aqui um consultor tributário, eu tenho aqui um consultor trabalhista, eu tenho um consultor de vendas, de marketing, de pessoas, e que dentro do meu negócio, da minha gestão, nesta mesa, a todo momento que eu precisar, seja a elaboração de um contrato, seja a análise de um documento, seja a análise de uma DRE, seja aquela dor que a gente precisa tanto resolver, que é como precificar melhor, eu busco um desses consultores e ele vai me conduzir. Olha só, realmente é um consultor, porque ele vai te perguntar muito. Sim. Ele vai querer entender do seu negócio, para que ele possa te dar uma resposta muito mais eficaz e que você possa aplicar no dia a dia do seu negócio para produzir mais e gerar ali melhores resultados. Então a CDLA são mais de 80 consultores 24 horas por 7 na palma da sua mão, te ajudando a produzir mais. Ou seja, ela é uma ferramenta direcionada para empresários e também para CDLs, é isso? Exatamente, inclusive nós temos consultores específicos para CDLs. Então a gente olhou todo o movimento,
né? Principalmente o varejo, prestação de serviços, mas e a indústria, né? E o agro? A CDLA também ajuda todos os setores da economia. Por quê? Quando a gente fala em gestão, Fabiola, a gente tem lá um gestor financeiro, a gente tem um auxiliar, a gente tem um assistente, né? A gente tem aquele de processos, de pessoas. Então, assim, a gente está falando de gestão. O que muda ali é que quando esse consultor, ele começar a dialogar com você, essa inteligência artificial começar a dialogar com você, ela vai perguntar qual que é a sua atividade, né? Como que você trabalha, você já tem maturidade, você tem experiência, você já fez planejamento, você não fez planejamento, quais são os seus dados. Então, assim, você vai alimentando ela, você vai respondendo ela e ela vai te conduzindo para que você possa aplicar de fato ali dentro da sua realidade e transformar tudo isso em resultados muito mais sustentáveis e positivos para os negócios. Então seria uma consultoria que vai auxiliar aí o empresário na parte de marketing, gestão, atendimento ao cliente? Sim, eu costumo brincar assim, nós desenvolvemos a CDLA, apesar de todo o assunto ser complexo, neutralizando a complexidade, para ela ser simples de usar. Então, você não precisa saber fazer, eu nem gosto do termo prompt, vou falar pergunta. Eu não preciso saber fazer a pergunta. Ela vai me orientar, me ajudar para eu chegar na resposta ideal. E ela vai fazer isso olhando todas as leis. Então, a ideia da CDLA é aquela pessoa que nunca usou IA. Aquela pessoa que está ali, que precisa performar melhor, ela vai conseguir usar a CDLA e vai resolver os seus problemas do dia a dia. Uma porta de entrada para o empresário que ainda não utiliza, que não sabe como usar. Total, Fabiola, porque assim, a gente tem uma estatística, né, que é um estudo que diz hoje que 89% do pequeno empresário, das pequenas empresas, ainda não utilizam para a sua atividade. As pessoas até utilizam, a gente brinca, né? Para buscar uma receita de bolo, para fazer um meme, para fazer assim, mas para potencializar suas entregas, ainda não utilizam. E a gente gosta de comparar muito, né, João? Se você hoje vai numa inteligência artificial do mercado, genérica, que tem aí, né? Você precisa ter um conhecimento técnico. Então, assim, se eu quero fazer uma análise financeira, eu tenho que ter um conhecimento, sabe, para poder conduzir a inteligência artificial para que, de fato, ela possa me trazer uma resposta condizente com o meu negócio. E sabendo que a maior parte ainda é leiga, sabendo da nossa questão cultural, né, dos problemas que envolvem hoje o mercado de trabalho, o mercado do empreendedorismo, nós quisemos facilitar isso. Então ela foi pensada, de fato, justamente para o empresário e para os profissionais que trabalham com ele que ainda não entendem de IA ou que também não tem um nível técnico, financeiro, de marketing, de vendas, porque ela vai ajudar a chegar nessa régua, né, de nível técnico satisfatório para que a entrega ali seja condizente com o que o mercado tem exigido. Muitas vezes a empresa não tem uma equipe, né, toda preparada em todas essas áreas para auxiliar, então ela vem ser uma ferramenta aí que vai dar esse suporte para o empresário, né? É isso mesmo. Eu gosto de brincar assim, às vezes o cara o empresário, né? É ele, o filho, a nora, e às vezes ele está ali trabalhando e ele não tem tempo para consultar um advogado, ele não tem tempo para consultar um contador, um financeiro, e ela vai vir para ajudar em todo esse cenário. E uma coisa que o Fábio falou que eu acho que cabe muito no contexto, se você for especialista, ela vai te responder também. Então ela vai atender o especialista e o leigo. Só que quando você é leigo no assunto, eu, por exemplo, eu brinco, financeiramente, eu só olho o que entrou e o que saiu, né? E uma IA financeira, ela me ajuda demais, assim, eu uso o tempo todo. Antes da gente começar o podcast, eu mandei para um cliente aqui, a IA financeira foi, olhou, resolveu, mandou. Então, ela vem para realmente trazer competitividade para aquele cara que muitas vezes é pequeno, ele não sabe precificar, mas ele sabe vender. Ele sabe fazer o negócio dele e atuar muito bem. E aí ele ter 80 consultores do lado, vai potencializar para ele se equiparar e muitas vezes estar bem competitivo com o grande. Fabiola, uma das maiores dores
do empresariado, não só aqui de Sorriso, a gente faz um trabalho aqui, a gente conhece muito bem a realidade, mas também temos visitado o Brasil todo, percorrendo pelo Brasil todo. Uma das maiores dores é justamente o mercado de trabalho, a dificuldade de encontrar profissionais, né? E além, não é nem mão de obra qualificada, às vezes é a dificuldade de encontrar pessoas para ocupar cadeiras. A IA, ela não vem ali para substituir a pessoa, mas vamos trazer um raciocínio aqui. Se eu tenho 4 colaboradores, eu estou precisando contratar mais um ou até mais 2, dependendo da operação do meu negócio, a partir do momento que eu coloco a cultura de inteligência artificial dentro da minha empresa e principalmente através da CDLA, eu vou potencializar no mínimo 40% da entrega de cada um daqueles 4 colaboradores. Se eu potencializo a entrega daqueles 4 colaboradores, isso vai minimizar a falta daquela cadeira que está vazia. Vai suprir, vai ajudar a suprir. É claro, eu não estou falando de substituição, mas ela ajuda a potencializar. É claro que é uma evolução constante. Por isso que eu falo, gente, é um empresário, é importante para a empresa, mas eu também trago aquele profissional. Se eu sou um assistente, se eu sou um auxiliar, se eu quero crescer, se eu quero progredir na minha carreira, para que eu possa me destacar dentro do meu ambiente, dentro da organização, eu tenho que fazer entregas inovadoras, eu tenho que mudar. Sabe aquela coisa? Eu estou entregando aquele papel com aquele carimbo todos os dias. Por que eu não posso mudar? Além do carimbo, eu posso colocar uma análise diferente. Eu posso facilitar para aquele meu gestor ter uma clareza para uma melhor tomada de decisão. Gente, a IA, mesmo que eu não tenha aquele conhecimento, ela vai me ajudar a ter uma entrega melhor. E se eu ajudo o meu gestor, eu também estarei me destacando dentro daquela organização. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que o momento nosso hoje é de adaptabilidade. A gente precisa se adaptar a esse momento. E quem sair na frente, né, João? Quem sair na frente vai se posicionar melhor, seja como empreendedor, seja o negócio como um todo, ou seja profissional de uma determinada área. O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas têm receio, né, têm medo da inteligência artificial. Porque é algo que as pessoas vão parar de pensar, né, que a nova geração vai ficar travada ali, sem conseguir pensar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem que analisar por esse lado. A inteligência artificial ela vem ser uma facilitadora, né, uma ferramenta de auxílio para o empresário, né? Não é para substituir pessoas, não é para fazer com que as pessoas parem de pensar. Ela vem para ser um suporte, para alavancar, né? Sim, eu gosto de usar 2 exemplos, né? Que são, imagina uma IA fazendo análise de medicina. Ela vai ser bem precisa, ela vai trazer uma informação concisa, vai trazer bastante coisa. E um médico sem usar IA, ele também vai ser preciso, conciso, muitas vezes especialista na área que ele vai analisar. Só que nós somos eu brinco assim, nós somos o carro mais complexo do universo. Nós somos o componente biológico mais complexo. E muitas vezes quando a gente fala com um médico, cardiologista, o que ele olha? Coração. Só que a IA pode olhar o quadro todo. Só que ela não é médica. Ela precisa do médico, a decisão é dele. Só que aí que se destaca, o profissional do futuro é aquele que usa a IA ao seu favor. Aí esse médico cardiologista usando a IA, ele potencializa o diagnóstico dele, o raciocínio dele. E isso a gente pode levar para o varejo, para o empreendedor. Cara, eu sou o dono de uma loja de roupa, mas eu trabalho todo o meu dia a dia para vender. Eu sou especialista, eu vendo bem, eu faço todo o meu processo muito bem. Atendo no balcão, meus clientes ficam muito felizes. Mas aí ele tem um concorrente que também é especialista em roupa, que sabe fazer o trabalho muito bem, mas usa uma IA. E é isso que a CDLA vem com essa proposta, porque a hora que eu vou unir esses dois, eu torno o empreendedor muito melhor. É o diferencial. É o diferencial. Vocês falaram sobre questão de a empresa que tem só um dono e um filho. Sim. Então, o CDLA é para qualquer porte de empresa e qualquer segmento. Qualquer porte, qualquer atividade, qualquer segmento. Tenha certeza que a gente vai potencializar
sabe, qualquer entrega que existe dentro de uma organização. É claro que quando a gente fala sistema CNDL, a gente fala de CDL, né, a nossa origem vem do comércio, né, avançamos para serviços, mas hoje, dentro de, assim, olhando o Brasil todo, dentro do quadro de associados, a maior parte ainda é o comércio? Sim, a maior parte é o comércio. Tem os serviços, tem serviços, mas hoje já tem a indústria, tem o agro, sabe, tem o profissional liberal, tem ali N atividades que fazem parte desse quadro de associados. Então, realmente... Todos os segmentos se encaixam. Todos se encaixam. Aí eu só quero complementar, né, João? Quando a gente imagina aqui, Fabiola, uma linha de conhecimento, né? E eu vou me colocar nessa posição. Eu tenho uma linha de conhecimento, estudo, gosto de estudar. A IA, ela só ajuda a me evoluir. E eu sou assim, eu tô lá na minha sala, eu discuto, tá? Às vezes eu tô sozinho, eu começo a discutir isso com ela, eu quero aprimorar. Sim. Então, assim, eu aprendo muito com ela me desafia também. Então, se eu entender nesse contexto também, né, eu não tenho essa questão de, eu vou usar um termo, de ficar menos inteligente, desde que eu entenda que ela é uma ferramenta que vai me ajudar, mas que ela possa me provocar a sair da zona de conforto e evoluir cada vez mais. A partir do momento que eu compreendo isso, nossa, aí fica uma sintonia e uma conexão perfeita. Precisa de uma evolução. Como usar a ferramenta. Exatamente, né? Exatamente. E CDLA é uma ferramenta fácil de implementar? Existe um suporte? Como que é isso, João? Explica para nós. Excelente ponto. A CDLA, ela nasceu sendo pensada em usabilidade, ser simples de usar. Então você assinou, entrou no site, assinou, você já começa a usar, né? E eu brinco que ela é tão simples quanto você usar o Netflix ou o YouTube. Então você simplesmente vai lá e vai começar a usar. A gente tem um suporte especializado 24/7, um canal de atendimento, e nós garantimos, né, mais de 99% de SLA. O que é isso? Vou traduzir para o pessoal. Mas é a disponibilidade que, se em 30 dias, ela não vai ficar nem 15 minutos fora do ar. Então, esse é o processo que a gente garante. E a CDLA, ela é feita com um desenvolvimento contínuo. Então, correções, melhorias vão vindo a cada semana. Tá? Nós estamos para soltar agora toda uma camada de gerenciamento de imagem, porque gerar imagem também é muito importante para o empreendedor. Porque muitas vezes ele quer vender o negócio, né? Ele quer mostrar a melhor forma. Exato. Produto. E a imagem às vezes fala mais que 1000 palavras, né? Sim. E a CDLA vem para ajudar nisso também. E só tem um ponto que eu acho legal. Nós temos o suporte 24/7, mas nós temos um grande diferencial. Você não está falando com uma inteligência artificial, com um suporte americano, com um suporte... Exato. Não, você está falando com suporte aqui do Brasil. E acima de tudo, todos sabem o endereço da CDL. Então toda construção, toda ideia precisa que melhore. Olha, não tem como trazer um novo consultor para uma determinada área. Gente, até brinco com o João. João, não fala 24 horas não. A gente consegue entregar em até 24 horas um novo consultor. Mas eu sempre falo, vamos dar 48 horas, né? Mas a gente consegue sim construir, elaborar. E porque o nosso objetivo é na experiência, é na satisfação, é na ponta. E a gente sempre fala dentro do nosso movimento, né? A gente não está querendo vender, colocar de qualquer jeito um produto no mercado, até porque não é a essência da CDL. São associados, é o associativismo, então a gente preza pelo atendimento. E só um ponto muito importante, Fabiola, mas muito importante. Nós não estamos entregando apenas uma solução de inteligência artificial, nós estamos entregando um portal de educação. Então, quem assina a CDLA, além de ter acesso à tecnologia, né? Inclusive, quando acessa a CDLA, você tem acesso a mais de 80 consultores, porém, se você quiser entretenimento, se você quiser buscar a receita do bolo, tem um chat lá, assim como outras, né? Então, assim, você tem essa opção também. Eu acho que então é importante a gente falar até para os empresários entenderem que essa ferramenta, ela tem sim um diferencial de outras inteligências artificiais que já temos por aí.
outras ferramentas. Total, né, João? Total. Duas grandes diferenças. A pessoa pode falar, não, mas eu já uso, sei lá, ChatGPT, outras plataformas, tem um diferencial. Você pode continuar usando o ChatGPT por ela, normal, mas o grande diferencial que a gente pensou no negócio, na profissão, no empreendedorismo. Então, assim, você tem mais de 80 consultores. E o outro grande diferencial, o portal de educação. Lá você vai ter cursos, né, de 40 mais, IA 40 mais. Nós temos aí, o João fez lá um curso de A a Z, ele pode detalhar melhor. Então, assim, nós queremos educar. E o mais, assim, só para passar aqui para o João, só para a gente trazer um ponto muito legal, se eu tenho dentro da minha empresa 5 funcionários, 10, 20, 5 setores, 3 setores, primeiro ponto que eu sempre aconselho, acessa, contrate, nem que seja 1, 2 ou 3 acessos. A partir do momento que você contratou, cadastre todos os seus colaboradores para terem acesso ao conteúdo de inteligência artificial. Isso é importante, é importante. E se você tem ali 5 setores e você ainda quer entender mais, quer amadurecer, até fazer com que cada colaborador tenha um acesso, você pode contratar por setor. E o mais legal, assim, quando você contrata por setor, não é que vai ter um usuário no setor que vai ser compartilhado para todos. Não, todos têm o seu usuário. A única questão é que vai ter um gestor ali que vai poder habilitar e desabilitar quem ele quiser dentro da quantidade de acessos que foi contratado. Então, todos poderão acessar. Talvez não de uma vez, não de forma simultânea, né? Mas o gestor vai permitir isso. Então, assim, dentro do meu setor financeiro, eu tenho 4 personagens. Deixa eu habilitar o João. João, eu preciso que você elabore o relatório, eu preciso que você analise esse documento, eu preciso que você gere um e-mail padrão aqui para o gestor. Então, assim, João, vai lá, ele faz. Terminou, João? Desabilito, habilito a Maria. Maria, eu preciso que você dê uma olhada no fluxo de caixa anterior, que você revise o resultado, que você gere um relatório ali, comparando com o mês passado, com o período do ano passado, para que a gente possa encaminhar isso para o nosso gerente aqui. Maria, terminou? Mesma coisa você pode fazer. Então você pode fazer com que todos tenham acesso e de um nível muito profissional. E eu acho que vale a pena o João trazer um grande diferencial também, que é a questão da segurança, né, da privacidade. Eu gosto disso que o Fábio fala, porque são 2 grandes pilares, né? O uso dos consultores e a plataforma educacional. Por quê? A educação é o que move o empreendedorismo. E se a gente falar uma educação centrada em negócio, então você tem IA de A a Z, você tem papo de IA 40 mais, 50 mais. Então não precisa ter medo, vai aprender a usar. E um dos grandes pilares que a gente tem é a privacidade nos dados. Então, assim, o dado não é compartilhado, a informação é 100% privada, o empreendedor vai ter a garantia que ele está falando com uma IA que vai falar no seu negócio e o concorrente não vai ter acesso à informação. E hoje as IAs de mercado, elas compartilham a informação. E aí, às vezes ele pode estar entregando o ouro, a estratégia dele, a receita que ele faz para ter o seu diferencial de produto. E com a CDLA ele tem a garantia que o seu core de produto está protegido. Olha que bacana, hein? Isso é muito importante, né? Porque quando você pega alguma coisa da inteligência artificial, você não sabe, né? Quantas pessoas tiveram acesso àquele conteúdo. Então essa segurança faz toda a diferença, né? Fica com o usuário. Fica com o usuário. Olha só, nem dentro do time. É a evolução do usuário e o acesso dele ali. Isso que é legal. Muito interessante. E eu gosto de falar da plataforma de educação, uma coisa importante, assim, ela tem os cursos de IA e tem cursos de como postar no Instagram, lei de proteção de dados. Por quê? De novo, né, a CDLA ela foi feita pro varejo, para o varejo. Então ela é feita para resolver o problema do dia a dia. E a plataforma nossa Academy, ela tem toda uma camada para dar aquela visão de inovação, proteção de dados, redes sociais, toda essa camada para o empreendedor falar: eu vou realmente me potencializar e educar os meus colaboradores. Muito legal.
Tem um esquema aí de 7 dias grátis, como é que funciona para o associado que estiver interessado, que está nos ouvindo? Fala para nós um pouquinho. Tem sim. O que a gente tem feito, sabe, Fabiola? A gente gosta muito como aconteceu o evento, né? Ali nós tivemos a oportunidade de mostrar a CDLA, mostrar o objetivo, né? Quando a gente faz um evento como esse, que a gente percebe que o público já entendeu qual que é o objetivo, a gente sim pode dar ali 7 ou até 14 dias para que ele possa experimentar. Por que a gente faz isso? Para que ele possa compreender de fato, né, qual que é o objetivo, qual que é a essência dela, o que ela vai produzir de resultado. A gente poderia chegar numa rede social e falar, experimente 14 dias, se ele não tiver o entendimento, se ele ainda for daquelas pessoas que ainda acessa uma IA gratuita, que só para interação, talvez ele não vai compreender realmente o que ela pode entregar para ele. Então, em eventos como esse, ou quando um consultor aqui da CDL tiver a oportunidade de fazer a apresentação para esse associado, a demonstração, tenha certeza que a gente vai estar disponibilizando de 7 a 14 dias para que ele possa estar utilizando ali no negócio dele. Mas com certeza o empresário que experimentar não vai voltar. Eu falo para o João, é um caminho sem volta. Eu duvido que ele vai cancelar. Eu duvido. A gente está nessa barreira da educação. Eu duvido mesmo. É porque ela vem para resolver e você pode conversar de forma aberta, né? Você não precisa saber fazer a pergunta. Esse é o grande diferencial. E um outro grande diferencial, que isso eu falo para o empreendedor, você começou a fazer a precificação, fez análise de precificação, fiz lá, posso chamar um comercial, depois o marketing, na mesma conversa, eu posso trocar o consultor, falar, me ajuda a fazer uma publicação, essa nova política de preço, me ajuda a fazer uma nova publicação para as redes sociais, me ajuda a fazer um roteiro, um treinamento, e a CDLA ajuda e você consegue conversar com todos eles na mesma conversa. E tem um ponto importante, Fabiola, a gente está falando de um produto para ajudar no dia a dia ali, mas aquela empresa que já sabe, já tem uma cultura de inteligência artificial, já tem uma estrutura, já tem um porte, até com uma rede de negócios, independente do setor dele, nós temos também a CDLA Pro. O que é essa CDLA Pro, né, João? Primeiro, claro, né, a gente precisa entender as dores do negócio dele, entender as necessidades do negócio dele, é feito um diagnóstico lá dentro da operação, mas ela é capaz de fazer integrações com sistemas internos e otimizar diversas entregas, que daí eu deixo com o João aqui, que ele pode explicar muito melhor. A diferença é assim, a CDLA, ela foi feita para ter consultores e resolver os seus problemas para você ali, conforme consultas, documentos, processos. A CDLA Pro, ela foi feita para ser um assistente. Então ela pode aderir o nome e a marca do negócio. A brincadeira que eu vou fazer aqui, por exemplo, eu posso ter a Bia, fazer uma alusão a Bia, o que ela faz? A Bia é a assistente digital do meu negócio. Ela atende no WhatsApp, ela envia os pedidos, ela notifica o cliente, ela fala, você não gostaria de vir comprar novamente? Então é aquela IA ativa que vai fazer eu vender mais, né? Então ela pode ser colocada, é muito comum ser colocada em vendas e pós-venda, né? Eu preciso garantir que aquele cliente fique satisfeito, que ele tenha sucesso. A IA vai fazer esse atendimento. Qual o diferencial disso? Eu olho para os dois cenários, né? As empresas que têm essa maturidade, muitas vezes elas estão maiores, ela tem um canal de atendimento muito maior, isso está fugindo da mão do empreendedor, né? É onde a IA entra para aumentar o atendimento, para escalar, ele ganhar força, punch, e ele conseguir trilhar o mercado atendendo com a qualidade de quando ele era pequeno, né? Então, a CDLA Pro é para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, mas para que ele consiga fazer o negócio dele escalar mais e garantir aquele atendimento que muitas vezes está centralizado no dono.
E o dono ainda fica com aquele receio, fica com o toque de olhar o WhatsApp toda hora, porque ele quer garantir o melhor atendimento para o cliente dele. E a CDLA Pro, ela faz isso. Por quê? Ela pode se conectar ao sistema dele, ao sistema de pedido, ao sistema de nota. Ela pode responder para o cliente o que está acontecendo, sem precisar de um colaborador ali, no momento, toda hora, passando informação. É isso. E ela é capaz de detectar, até no exemplo do evento, né, que eu passei, a gente está muito preocupado também, João, em encher o copo, que é vender, vender, vender. E às vezes a gente não olha a base do copo, e esse copo ele pode estar furado. O que eu quero dizer? Está bem organizado financeiramente. E ela hoje, nós tivemos algumas visitas, né, diversos segmentos, até numa cidade vizinha aqui. O João, ele mostrou exemplos que ela pode detectar, cara, acompanhamento ali no controle do consumo da água, da energia elétrica, de processos, de entregas, de logística. Então, assim, realmente ela consegue melhorar os processos e ela consegue gerar ali uma visão. Olha, esse vazamento, olha onde está acontecendo o vazamento, é a hora de eu corrigir. Entendeu? E dar mais sustentabilidade. Se me permite complementar, isso foi bem legal. A gente estava numa cidade vizinha e teve 2 casos que para mim foram fantásticos. Primeiro, a gente foi num grande supermercado, né? E qual que é o grande desafio do empreendedor hoje? É trazer o cliente de volta para a loja física. E aí ele falou, João, eu preciso vender mais, eu preciso que ele esteja aqui. Eu falei, se você põe aí a Pro, além de, na hora que ele comprou no balcão, você pega o número dele, depois você vai mandar, feliz aniversário, gostaria de comprar de novo, daqui a uma semana, eu estou com esse produto em promoção. Então ela pode ajudar na venda, mesmo que a venda seja física, ou ela pode ajudar no digital também, né? O cara está montando um e-commerce, um marketplace, e ele quer que aquele cliente que foi na loja compre de novo. Ela pode auxiliar e ofertar o produto do cliente ali na ponta. Eu gosto de brincar o seguinte, com a CDLA Pro, a gente vai ver a sua dor e vai tratar ela, para que você consiga crescer. Bacana. Meninos, esse assunto gera muita discussão, tem muita coisa legal para falar, mas a gente precisa encerrar o nosso bate-papo aqui, né? E eu queria dizer para vocês que, em nome da CDL, a gente fica muito feliz, agradece a participação de vocês que abrilhantaram o nosso evento ontem e que vieram nos falar sobre esse novo produto, nos ensinar, né? Porque a CDL Sorriso vai ter esse produto disponível para os nossos associados e a gente também precisava conhecê-lo melhor, né? Então, muito obrigada pela vinda de vocês. Fabíola, eu que agradeço de coração. Você sabe do carinho que eu tenho pela CDL Sorriso, que é referência nacional em todas as suas entregas, nível de gestão, de projetos, de ações. E abraçando esse projeto, eu tenho certeza que a gente vai minimizar os fechamentos que acontecem principalmente nos pequenos negócios. E isso é uma ação, além de econômica, mas também social. Então, eu acredito muito na CDLA, muito nessa inteligência artificial, que ela foi feita para o pequeno, para o médio e para o grande de todos os setores produtivos da economia. Parabéns pelo grandioso evento, pela organização, Paula e Liane, você, todo o time. Obrigada. Assim, vocês são maravilhosos mesmo. Parabéns. Obrigada, que elogio bacana. Obrigada. Primeiro, agradecer vocês, Sorriso é maravilhoso, o podcast, toda a estrutura. O evento de vocês foi fantástico, para mim foi a nível nacional, eu estou acostumado a participar de N eventos, eu vi a entrega maravilhosa, assim, vocês estão de parabéns com toda a estrutura, todo o processo, e eu vou deixar aquela provocação, né, falando que isso é só o começo, nós estamos no começo da revolução, daqui a 10 anos nós vamos sentar aqui e vai ser tudo diferente, e nós vamos impulsionar essa transformação do varejo, é isso. A inteligência artificial é indispensável para o comércio, é isso? É isso, é isso. Ela vai transformar o comércio. Legal. Meninos, muito obrigada. E você, associado, que ficou interessado em saber mais sobre a CDLA, pode procurar a CDL ou então agendar a visita de uma das nossas consultoras para conhecer melhor esse produto. E até o próximo CDL Cast.